Ok? Então, esse Brahma, então, ele começa a receber, não é, semelhante àquele sistema que para quem assistiu o filme, né, O Homem que Conheceu o Infinito, que é a história do Ramanujan, e é uma história verídica, né, assim, não é uma história, ele mostra como é que se deu o processo de assimilação de conhecimento. Então esse sistema de assimilação de conhecimento, ele é um sistema que ele funciona originalmente. Foi assim que Brahma assimilou os conhecimentos védicos originais. Os conhecimentos védicos, o pai original dos conhecimentos védicos, não são os devas. Os devas são os pedagogos que levam os conhecimentos védicos até as colônias onde tem os aluninhos, que são chamados humanos. Mas o conhecimento védico originalmente é falado diretamente da Suprema Personalidade de Deus, Vishnu. Ele então toca a flauta e da flauta, dos sons, das notas musicais, que são códigos criptografados, entram nos ouvidos de Brahma, que são 4 cabeças, 4 processadores. Esses 4 processadores são armazenadores superpoderosos de informação. Ele armazena toda a informação das 4 direções dos conhecimentos védicos, e quando ele termina de se nutrir de conhecimento, ele abre os olhos, e no momento que ele abre os olhos, da mente de Brahma já aparece a primeira forma, que é Narada. Narada, que é é o primeiro, vamos dizer, filho de Brahma. Então os filhos que Brahma cria são filhos, vamos dizer, são filhos mentais. Então quando Brahma começa, é automático. Não é que Brahma pensa assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ele começa nas direções, começa a aparecer as formas. E aparece a partir da mente de Brahma. Então são todos filhos mentais de Brahma. Não é? E esses filhos mentais são criados a partir da mente de Brahma, vão então criar uma estrutura logística e dar suporte para a montagem do universo. E aí eles vão conversando entre eles para ver como é que eles vão fazer as diferentes coisas, e as ideias vão surgindo na cabeça, e essas ideias que vão surgindo na cabeça, na verdade, já é uma pré-programação de Vishnu, de Deus. Só que vai aparecendo na cabeça, nos processadores das diferentes formas que são os diferentes filhos de Brahma. Então, do ponto de vista interno de cada um dos filhos, é eles que estão tendo as ideias. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Mas, na verdade, já é um programa previamente estabelecido por Deus que, escrito nos processadores, vai florescendo. Os programinhas vão florescendo. Na medida em que os programinhas vão florescendo, eles vão tendo inspirações divinas, vamos chamar assim. E aí eles vão manifestando ou preenchendo os espaços dentro do universo, e esses espaços, eles são então posicionados nesses espaços, locais conhecidos como varshas ou berçários. E nesses berçários são então introduzidas formas que nós conhecemos como humanas, formas humanas. E um dos filhos de Brahma, conhecido como Manu, o Manu, ele é uma categoria de filhos de Brahma, conhecido como Manus. E esses Manus é que então injetam ou criam eles são os co-criadores, né? Eles subcriam as formas humanas. Daí vem o conceito de humano, vindo de Manu. Então, Manu é o criador das formas humanas, ou das humanidades, ou dos pacotes humanos. Ele cria e, ao mesmo tempo, ele vai nutrindo, ele vai alimentando, é como um útero, né? Você primeiro fecunda e depois você vai ter que alimentar esse feto até que ele se desenvolva. Então, Manu, ele cria as formas humanas em ilhas, que são planetas que têm condições de abrigar, semelhante a um útero, um bebê, no caso, né? Que é uma planeta Terra. Semelhante a um útero. Então, injetado aí dentro os seres humanos. E esses seres humanos, eles também têm a capacidade de serem co-criadores. Então, eles também procriam. Assim como o humano procria, eles também podem procriar. Então, na medida em que eles vão procriando, a população vai aumentando. E na medida em que a população vai aumentando, eles vão interagindo entre si e vão descobrindo formas de convivência e formas de evolução em si próprio. Então eles evoluem por si mesmos e ao mesmo tempo eles evoluem por interferência externa. Aí já são os devas entrando
com sistema educacional para que esses seres humanos evoluam até a condição de devas. E para isso é necessário que entre os Vedas. Daí a necessidade de haver devas ou semideuses ou pedagogos, vamos dizer assim, que interage com os seres humanos e transmite para esses seres humanos conhecimentos védicos. Então a Terra é tipo um útero também. A Terra é um útero, né? São 3 úteros. O útero masculino sai do útero masculino e entra no útero feminino. Sai do útero feminino e entra no útero universal. Então, o útero que seria a matrix, a Terra. Desse útero, esse útero, na verdade a Terra é como se fosse um óvulo, não é? E aí são fecundados vários embriõezinhos, que são seres humanos. Esse úterozinho, que é a Terra, está dentro de um outro útero maior, que é o universo. E os animais, eles são entidades vivas também, assim. Ah, não, são todas almas, né? Só que aí já é uma outra categoria, né? De como é que a coisa funciona nos detalhes. A gente vai entrar nisso daí depois. Né? Como é que se dá num micro detalhe o processo da evolução. Mas acontece que... Então você sai de um útero masculino, vai para o útero feminino. Sai do útero feminino, aparece na Terra. Então a ideia é sair do útero universal e despertar no útero original, que é já é o mundo espiritual. E para cada útero que a entidade viva sai de um útero e entra no outro, o útero aumenta. Por exemplo, do útero masculino é pequenininho. E está toda a entidade vivente ali aglomerada, juntinha. 400, 500 milhões, num útero pequenininho. É nanotecnologia. Aí vai para o útero feminino. Fica grande. Aí cresce. Quando fica pequeno o útero feminino, aí sai. Aí entra no outro útero, a Terra. Aí fica maior. Entendeu? Quando não tem mais espaço para essa alma crescer dentro desse útero, aí sai. Aí isso que sai é chamado liberação. Entendeu? Então é um processo gradual. Vai sendo empurrado para frente. Como uma indústria, né? Vai indo. Até o produto final lá, que se chama-se a liberação. Bom, então, agora, se você pergunta assim, por que há necessidade de que Vishnu tenha criado Brahma? Ele podia fazer tudo sozinho, certo? Já que ele é a suprema personalidade de Deus, por que ele precisa criar Brahma? E Brahma precisa criar outros, e aí vão todo mundo aí fazendo coisas. Mas assim, essa seria a pergunta que você queria fazer? Então, como é isso mesmo? Você pode repetir a pergunta só para eu ter... Porque Vishnu criaria Brahma, porque ele não poderia fazer ele mesmo. Por que Deus teria que criar um outro ser que seria o responsável por criar, né? E tal. Mas será que é porque ele é, assim, ele é absoluto, né? Ele é muito potente, então... para ele criar coisinhas menores, ele tem que se expandindo em várias... Não existe uma necessidade, uma obrigação. Tem essa teoria de que, porque Deus sentiu a necessidade, teve a necessidade de fragmentar. Esse conceito de que houve necessidade, obrigação, e aí Deus então... porque ele é super criativo, então. A ideia de que ele é obrigado a fazer coisas, de que ele se vê numa situação em que ele se obriga a fragmentar, essa é uma teoria incompleta, ela não é muito funcional não. Ela funciona assim, para você curtir a ideia esotérica e tal, mas ela não é muito pragmática, você é um pouco irracional na verdade, porque você imputa ao absoluto, assim, que tem uma certa capacidade de perfeição, a necessariedade para que ele possa experimentar coisas pequenas, precisa se fragmentar em coisas pequenas para experimentar coisas pequenas. E isso é mais ou menos obrigá-lo, condicioná-lo a uma necessidade. E nada disso, porque se ele quisesse experimentar uma coisa pequena, ele não precisaria se fragmentar em uma coisa pequena. Bastaria que ele se fizesse pequeno, provisoriamente, experimentava aquela coisa pequena e depois retornava a ser grande novamente. Porque um absoluto, uma pessoa com capacidade, não teria dificuldade nenhuma de fazer isso, né? Então essa ideia de que ele é obrigado a se fragmentar é uma ideia mais ou menos assim, meio incompleta. O que acontece é o seguinte, por que ele cria o Brahma e as outras entidades vivas? É simples, é terapia ocupacional. Ele pode fazer tudo sozinho, mas se ele faz tudo sozinho, como é que as entidades viventes vão se desenvolver? Como é que elas vão, na prática, se autorrealizarem? Elas precisam de terapia ocupacional. E a terapia ocupacional é criar o universo, entender o universo, descobrir o universo, co-criar o universo, alterar o universo, interagir com o universo. O universo é uma massa. É uma massa.
E as criancinhas, que são as alminhas, estão brincando com essa massinha, mexendo nela, descobrindo como é que ela funciona e tal. Isso, essa descoberta de como lidar com essa massinha, que é o universo, nós chamamos de descobertas científicas. Que é como a gente descobre como a massinha funciona. Ah, se a gente pegar essas massinhas e misturar assim, olha o que dá, olha só. Ah, descobrimos, finalmente, chegamos lá. São criancinhas brincando e descobrindo como brincar com a massa, que é o universo. Isso é basicamente terapia ocupacional. As alminhas, que são as criancinhas, os filhos de Deus, os filhotinhos de Deus, descobrem a grandeza de Deus a partir de mexendo com essa massinha e ao mesmo tempo se divertem bastante porque, poxa, é divertido aprender, descobrir coisas, é super legal, né? Então é terapia ocupacional. Ele ocupa os seus filhinhos em participar junto com ele do processo da evolução, cocriação, e com isso elas se sentem importantes, valorizadas. É como um pai, por exemplo, que está consertando ou que está trocando o pneu do carro. Aí ele pode trocar o pneu do carro sozinho, ele não precisa da ajuda do filho para isso. Mas o filho tem 5 aninhos. Aí ele fala assim para o filho, filhinho, vem cá, me ajuda a trocar o pneu. Aí o filhinho vem, segura o pneu. O menino segura o pneu. O pai aperta o macaco. Aí fala para o filho assim, nossa, mas você é muito forte, como que você consegue fazer isso? O menino não entende, ele só sabe que está levantando o pneu, o carro, tudo. O menino acha que é ele. Ele se sente forte, se sente importante. Daí o pai vai lá e troca o pneu e abaixa o macaco e olha para o filho e fala, nossa, se não fosse você, eu não teria conseguido. Me dá um abraço aqui. Aí a criança fica feliz, amada, interage com o pai. É só amor. O pai não precisa que a criança venha fazer nada disso, mas permitindo que a criança interaja com ele no processo, a criança desperta amor e o pai também interage com amor. É mais ou menos isso que Deus faz. Ele nos ocupa em atividades que são terapias ocupacionais. Nós nos sentimos importantes, criadores e tal, e na verdade nós só estamos interagindo com Deus e tudo está sendo feito na verdade por Ele. Nós é que imaginamos que nós fazemos. Inclusive no próprio Bhagavad Gita, Krishna diz assim, tudo é feito pelos 3 modos da natureza material. A alma não faz nada. Tudo quem faz são os 3 modos da natureza material. E a natureza material, quem criou foi ele. Né, é um processo mecânico, né? A natureza material é uma mecânica de funcionamento, né? Então, na verdade, nós estamos interagindo como co-criadores, mas na verdade tudo está sendo feito, tudo está sendo levado a cabo pelo programa original criado pelo próprio Senhor Supremo, e nós, como criancinhas felizes, estamos interagindo, co-criando. E o primeiro filhinho feliz foi Brahma. E daí, aí estamos nós. Mas, tá bom, vamos então finalizar aqui, né? Vamos continuar amanhã, porque nós estamos nessa série estudando a natureza, né? A série é Estudos Detalhados da Natureza de Deus. E nós, assim, começamos a mexer um pouco no contexto, né? E amanhã a gente vai continuar mexendo mais, porque quanto mais a gente mexe, mais a gente descobre que o processo é uma explosão de variedade infinita. Ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me e protege-me.